Bom, dando continuidade à apostila de Introdução à Biometria utilizando o R do senhor Leandro R. Monteiro e José Louveci Gomes Júnior, nós vamos aqui para o item 3, tá, dessa apostila, que seria algumas apresentações gráficas que o escritor, os escritores, eles propõem aqui. Então ele propõe aqui a função plot. Então o nosso sistema ele já está carregado com os dados, certo, do professor Morretin Bussabi, que você pode conseguir nesse endereço aqui, ó, tá? Que é os dados que faz uns dados fictícios de uma empresa chamada Milsa, tá? Você pode conseguir nesse endereço, ele já tem uma videoaula ensinando a carregá-los. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai apresentar o plot, tá? Então vamos dar uma olhada nos dados. Então eu vou plotar os dados de anos, o ano, a idade do funcionário e o salário que ele tem. Então, função plot, ela é muito simples. Lembre que se você quiser usar só o nome salário e só o nome ano, você digita a taxa x1. E aí ele desvincula o salário da condição de x1. Então você pode botar direto aqui, ó, salário em x e ano em y. Ctrl R e aí já sai todos os pontos. Se você quiser mais escuro, você pode botar LWD igual a 2, que ele vai dar uma tonalidade melhor. Quiser mudar de cor, você pode botar cor, escrever em inglês red, vão ficar todos os pontos vermelhos, tá? Ah, não gostou, você quer verde, green também. Então ele tem função color, tá? Se você quiser que apareça aqui um contador aqui e mexer nesse eixo, você pode botar ylim, desculpa, xlim, e ele começa em 0 e termina em 30 o eixo. E tá aqui, ó, começa em 0 e vai até 30. Se você quiser mexer em Y, você botar de 20 a 60, achar interessante, ylim, vetor 20,60. E tá aqui. Então, vamos para o próximo, tá? O próximo aqui que o professor trabalha aqui é com dados que são qualitativos, ele está trabalhando com sexo e idade, tá? Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Como a gente já tem esse banco de dados que ele é super interessante para o nosso curso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as variáveis qualitativas dele e converter. Por exemplo, eu vou converter estado civil e instrução. Representa solteiro, 2 casado. Instrução 1 é o ensino fundamental, 2 médio, 3 superior. Então eu vou converter essas variáveis aqui, a gente aproveita logo e aprende como faz isso. Então, para a gente converter, eu preciso transformar esses números em fatores e na sequência eu vou transformar ele em níveis. Os fatores que eu quero que ele identifique para conversão. Então, eu vou chegar aqui e digitar assim, ó, civil. Vou botar x1 para ser bem específico. Civil. E para converter, eu boto assim, ó, as.factor. Tá? E aí ele converte tudo isso em fatores. Eu vou pedir para que ele jogue automaticamente em x1 factor, desculpa, factor não, civil, tá? Então, ele fez essa conversão. Quando você pede para ver, ele já aparece aqui, ó, em levels, níveis. E eu vou pedir que esse level de x1 civil seja convertido na ordem de 1 vai ser solteiro, 2 casado. Como só temos 2 níveis, solteiro e casado, eu só vou digitar nessa ordem. 1 solteiro, 2 casado. Ctrl R. Ele disse que deu esse erro aí porque aqui, ó, faltou x1, tá? O banco de dados, identificar o banco de dados, ó, x1. Ctrl R. Aceitou. Se eu pedir para ver civil, ele já vai aqui mostrar, ó, os nomes. Solteiro, casado, casado, solteiro, 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 convertida a variável. Próxima variável é x1, cifrão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A variável instrução. Então, do mesmo jeito, instrução vai virar um fator, s-factor. Instrução vai receber a transformação s.factor.
x1 cifrão instrução, Ctrl R, e agora eu vou a conversão do nome da variável, tá? Então é x1 cifrão, do nome da variável não, do nome das informações que estão dentro da variável. Então eu tenho 3 níveis. O primeiro nível é o fundamental, aqui é o médio e aqui é o sup, de superior, Ctrl R. Quando eu pedir para ver instrução, então vai aparecer aqui todos os níveis de acordo com como era antes. Ó. 3 fundamentais, ó, 3 fundamentais, ó. 2, 1, 1. Então, ó, médio, fundamental e fundamental. E por aí vai, tá? Convertido. Se você pedir aqui para ver, é x1, tá? Novamente. Vai aparecer aí tudo normal, tá? Como estava antes, ó, atualizados. E agora eu posso fazer esse gráfico aqui, ó, que foi feito para tabulação em relação ao sexo. Então, já que a gente está tratando sobre o sexo, tá? Eu vou tratar nesse caso aqui sobre o estado civil. Então, ó, plot civil, Ctrl R, aparecem duas cores cinzas e tá aqui, ó, solteiro, casado. Eu não sei que número é esse, então tá um pouco confuso. Eu vou pedir para que ele numere de 0 a 20, tá? Como é que eu faço isso? YAXP, ou seja, eu quero que ele faça uma enumeração e eu vou pedir de 0 a 20. Então 0, 20 e 21, que é o número de pontos que eu preciso. Opa, 20. Tá aí, ó. Tudo enumerado, de 0 a 20, tá? Questão de design aqui, mas tá tudo certinho. E tá aqui as quantidades, solteiro, casado, tá? Se você quiser mudar as cores, você pode botar cor, criar um vetor de cores. E eu vou pedir no primeiro um vermelho, no segundo eu vou pedir um azul. Tá aí, ó, vermelho solteiro, azul casado, tá? Caminhando aqui na nossa apostila, ele faz um cruzamento de informações que ele fez com um plot. Então eu vou apresentar para vocês aqui o bar plot e eu vou botar um do lado do outro, tá? Então eu vou pegar aqui o civil e a instrução, vou tabelar quantos solteiros por instrução, quantos casados por instrução, que vai ficar assim, ó. Vou chamar isso aqui de José, tá? Para vocês verem que eu não preciso declarar, eu posso botar qualquer nome na minha variável. Então eu vou botar table, ou seja, tabele civil de acordo com a instrução. Ctrl R. Quando você pedir para ver José, vai aparecer solteiro, fundamental, médio e superior. Então tá aqui as instruções deles, as quantidades e a instrução de cada um. Casado, 5, 12 e 3. Perceba, ó, quando eu pedir uma plotagem aqui, ó, ele vai plotar o eixo X, ele plota de acordo com a instrução e ele vai colocar duas barras, por exemplo, para fundamental, solteiro e casado, para médio, solteiro e casado, para superior, solteiro e casado. Então, ó, você faz assim, ó, bar plot. Se você jogar direto, ele vai dar uma pintura igual a essa, tá? José direto, ó, Ctrl R. E aí, ó, o que acontece? Ele dá essas pinturas. Essas pinturas aqui não são interessantes para a gente, porque eu quero ver um do lado do outro. Então, eu posso chegar aqui, ó, em José, vírgula, beside, lado a lado, então, true, Ctrl R. E tá aqui, ó, no eixo, nas colunas, está a instrução, como tá aqui, ó, coluna, 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 instrução, instrução, instrução. E nas linhas, que era solteiro e casado, ele virou subcolunas, tá? Primeira coluna, segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. Que fica muito mais interessante, tá? Não que nesse formato aqui não seja interessante. É interessante, mas é bom também a gente conhecer o bar plot, porque muitas vezes a gente vai precisar do bar plot para explicar quando nós temos muitas variáveis dentro das subcategorias, né? Bom, aqui o professor faz uma plotagem do eixo x e y, coloca nomes, tá? Então xlab, ele bota os nomes nas variáveis, então vai sair aqui embaixo. Se você quiser, você pode também fazer aqui no bar plot. Então, ó, xlab, eu posso botar instrução e aparece aqui instrução. Eu posso botar aqui, ó, ylab, ou seja, o título, eu posso botar do título do eixo y. Então, ó, ylab, eu vou botar quantidade e vai aparecer o nome quantidade lá, ó, tá aqui, ó, já aparecendo. Se você quiser botar um nome também,
Você pode botar my igual, vou botar aqui, ó, estatística, tá? Stat, Ctrl R, e aparece aqui em cima, ó, stat, tá? Então tudo isso é possível. Bom, então o que nós fizemos? Nós pegamos aqui, ó, salário, plotamos salário, nós pegamos 5 pontos de salários aqui, ó, os 5 primeiros salários do 1 ao 5º e o ano do 1 ao 5º. Escolhemos um PET 16, que é o calibre, o tipo de ponto, né? E um cian 2, um calibre, um cian, desculpa, uma cor cian e um calibre número 2. Eu posso botar um número 3, tá? Para ficar mais destaque. E aí rodamos. Então nós temos aqui, ó, em preto, eu vou pedir para ele destacar melhor, LW igual a 5, tá? Vai ficar assim, e LWD igual a 5, para ficar melhor, tá? E aí preto é esse primeiro aqui, ó. O segundo são esses aí, azuis, ó. Apareceram com colorido azul. Meio azulado, né? Que é essa cor cian. Calibre 5, tá certo? Bom, na sequência da apostila nós temos os gráficos do tipo histograma. Como você já deve saber, em estatística, ele é um gráfico justaposta, que ele representa uma tabela em intervalos de classes, tá? Então ele diz o seguinte, ele diz que vai usar aqui um banco de dados chamado Pombos e vai plotar isso. No caso da gente, eu vou pedir para ele plotar logo direto aqui, ó, os salários, tá? Então eu vou pedir na forma de histograma, então ist salário, e fica desse jeito aqui, ó. Então isso aqui, porque as colunas são justapostas, elas têm o mesmo comprimento, então ela começa a fazer uma simples contagem aqui está o 5, aqui está o 10, então aqui deve estar o 7,5, tá? 7 mais ou menos por aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se você quiser ver detalhes desses cortes aqui, você pode chamar isso aqui, eu vou declarar isso aqui como Maria, tá? E aí eu posso dizer que eu quero ver os dados de Maria. Então, eu tenho aqui em Maria, eu tenho os breaks, 4, 6, 8, 10. O que são esses breaks, tá? Que ele fala. 10, ó. Os breaks são esses cortes aqui, ó. O corte aqui está acontecendo em 4, ó. De 4 a 6. De 6 a 8, tá aqui, ó. De 8 a 10. Ó, olha para cá, ó. De 10 a 12, de 12 a 14, 14 a 16, de 16 a 18, de 18 a 20, de 20 a 22, de 20 a 24. Pode olhar que o último ponto é 24. Tá aqui, ó. 24. E os contos. Os contos são as contagens, as frequências. Então aqui, ó, eu tenho, ó, 4, ó. Eu tenho 4 salários que estão nesse intervalo, 6 salários que estão nesse, 8 que estão nesse, ó. Pode perceber que esse aqui é a maior frequência. Então automaticamente não existe mais frequência, não existe frequência maior que 8, ó. Pode olhar as outras, ó. Frequência 0, ó, o penúltimo, 0. E o último, ó, frequência 1, ó, tá? A densidade. Então aqui ele tem as densidades, tá? Às vezes você multiplica por 2, se estiver faltando, geralmente falta metade. Aqui você tem os pontos médios dos intervalos das classes. Se você olhar aqui, ó, 5 é o ponto médio da primeira classe. Então se você fizer 4 mais 6, 10 dividido por 2 dá 5. 6 mais 8 dá 14, dividido por 2 dá 7. 8 mais 5 dá 13, dividido por 2 dá 9. Opa, desculpa, passei aqui. 8 mais 10 dá 18, dividido por 2 dá 9. 10 mais 12 dá 22, dividido por 2 dá 11, e por aí vai, tá? E aqui você tem o nome das variáveis, tá? O nome do eixo X é salário. Ele é equidistante, é verdade, ele fez em escalas equidistantes de classes, tá? E pronto, esses são os elementos de um histograma. Aqui na sequência do conteúdo, ele comenta que existe uma possibilidade para que você use esse FREC aqui. O FREC é o seguinte, se você quiser, ao invés de usar as quantidades, usar as frequências. Então é só você vir aqui, ó, e digitar assim, ó, FREC igual a falso. Ele vai alterar o eixo Y. E aí ele converte para decimal. Tá? Geralmente eu não gosto de trabalhar com isso, eu prefiro as frequências, facilita mais. Tá? Ele também comenta que existe uma possibilidade de você fazer uma curva de densidade e adicionar essa curva de densidade aqui. Realmente existe essa possibilidade. Você pode fazer assim, ó. O histograma está plotado, então você vai plotar lines. E aí a lines vai ser o tipo de linha que você vai fazer. Então vai ser
density, density de quê? De salário. E aí você dá um Ctrl R. Bom, perceba, eu vou mudar a cor aqui só para destacar, para vocês perceberem um problema. Estão vendo aqui essa linha vermelha passando? É porque é o seguinte, ó, a densidade ela vai ser em decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que o meu histograma ele vá para frequência, considerando as probabilidades. Né? Frequência igual a falso. Ctrl R, Ctrl R. E está aqui a minha curva. Certo? Se você quiser uma curva mais grossa, é só você botar do mesmo jeito. LWD igual a 2. Ó, fica mais grossa, está em destaque. Tá certo? Mas é assim que a gente faz uma curva de densidade para comparar com o histograma. Tá? Bom, então esse era o recado que a gente tinha para dar. Na próxima a gente vai fazer aqui o gráfico de barras, né, que a gente já começou a dar uma olhada, e vai ver alguns detalhes aqui sobre idade, sobre esse banco de dados aqui, não necessariamente esse, mas a gente vai ver, vai dar um repeteco aqui para construir esse conteúdo. Muito obrigado e acompanhe os vídeos.